Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Criatividade 360, do artista ao CEO. Eu sou a Mari Noe, sou figurinista, estilista, profissional do marketing digital, multicriativa, e aqui do meu lado está a minha partner. Oi, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos de novamente a mais um episódio. A gente hoje aqui temos um convidado muito especial. Ele é nosso mais queridíssimo professor de dança. O nome dele é Pedro Flor. Gente, hoje a gente vai saber um pouco da história dele, que a gente também, pessoalmente, está muito curiosa para saber a trajetória dele, a trajetória criativa, os desafios que é estar no mundo da dança. Então, Pedro, traz pra gente um pouquinho, fala um pouquinho de você, como que você gostaria de se apresentar. Olá, meninas! Olá. Boa tarde! Que honra estar aqui com vocês nesse convite que a gente já está trazendo um tempinho já, e que bom que deu certo hoje. Pedro Flor, nascido no Rio Grande do Sul, tenho 33 anos, sou formado em publicidade, comecei a minha história na publicidade. Sempre quis ser ator desde pequeno, fiz curso de teatro e tudo mais. E hoje, dançarino, né? Dançarino, professor e coreógrafo, né? Trabalho muito com a dança. A minha vida, ela passou por diversos caminhos. Nunca pensei que ia trabalhar com dança. A dança, ela veio desde muito pequeno, desde os meus 10 anos de idade. Lá na minha cidade, era eu e mais 15 meninas, né? E de lá eu comecei a estudar e eu pensei, meu Deus, quero ser ator. Daí fui, quando vi, estava fazendo publicidade e terminei na dança aqui em São Paulo. Então, muitos caminhos até chegar aqui onde eu tô. Muitas áreas também já trabalhei como consultor de vendas, em loja de decoração, já trabalhei como frentista em posto de gasolina. Então, assim, a gente vai se formando como a vida vai entregando para nós. Que bacana. É como você fala, que é o Barbie Profissões, né? A Barbie Profissões. A gente queria falar disso, Barbie Profissões. O Pedro é isso, multicarreira. Houve esse meme aí, né? Aconteceu esse meme do Barbie Profissões. Tem até um ensaio fotográfico seu que tá muito Ken, assim, da Barbie. Acho que a menina que tá do seu lado parece muito a Barbie. A gente assim, gente, é o Ken Profissões. Sim! Foi aí, ó, modelo também, Modelo, gente. é verdade. Eu fiz aquele ensaio, era por uma marca lá do Rio Grande do Sul, e saiu em outdoor e tudo mais, e realmente era muito novinho naquela época, né? Então o Photoshop, ele ajudou também, gente. A deixar o colágeno também, né, da idade. Ah, não, mas a colágeno, beleza né? que eu olhando aqui de frente, eu tô Não, admirada. maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ele é E gato para a mesmo. energia dessa É, pessoa não, jovem brilha assim, né? Eu Muito. sinto muito isso em você. A nossa, né? A nossa. Muito obrigado, Eu me lembro que a gente. primeira vez que eu vi o Pedro, fui lá na Pose me informar sobre as aulas de dança. Em 2023, nem te conhecia ainda. É verdade. Eu fui fazer uma aula experimental e eu fiquei lá de fora olhando assim, nossa, quem é essa pessoa? Aí eu gravei um story, eu não sabia quem era. Aí depois eu fui pesquisar, Pedro Flor, dançarino. Gente, eu fiquei tão maravilhada com a aula dele que eu ficou na minha mente. E aí quando eu conheci a Mari, eu disse assim, vamos fazer uma aula de dança juntas. E eu lembrei Foi mesmo ela que dele. convidou. Eu falei, olha, Foi. tem ele aqui, vamos testar essa aula dele. Já tava na minha cabeça há mais de um mês. Mas isso é novidade pra mim agora também, né? Então, eu digo, eu vou aproveitar esse momento e falar pra ele, porque ele brilhava tanto no vídeo que eu fiquei assim, chocada assistindo ele. Postei nos stories e eu Olha digo, só. um dia eu vou ter que vir aqui fazer aula dele. Dito Viu? e feito, realizado. E foi muito bacana, porque a gente se conheceu naquela mesa ali fora, que aqui é o Cowork também, né, gente? E aí a gente começou do nada a falar de dança, e eu falei assim, nossa, faz uns 2 anos que eu não danço, eu tô sentindo tanta falta, que minha vida é a dança. Aí ela falou, então vamos fazer uma aula experimental, e a gente foi. E deu nisso. E foi aquela Hoje vez. estamos aqui. Aquela vez, né? Exatamente. Que loucura, eu não sabia Faremos disso. mais. E assim, renasce uma coisa, quando você tá fazendo algo que faz parte da tua essência, parece que você revive, né?
É muito verdadeiro, Totalmente. né? Tava no momento que eu tava um pouco mal, assim, ano passado, e eu voltei pra dança. E era também um período que eu podia ter essas aulas. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não podia ter essas aulas. E aí eu fui me programando pra isso, melhorando. A gente vai crescendo um pouquinho aqui e acolá. E aí, quando eu pude ter essas aulas, que pelo Gympass e pelos outros que a gente começou a ter esse poder de pagar, e aí eu vou pra dança, eu preciso de novo. Toda vez que a gente entra na dança, eu revivo as sensações boas, eu rebusco, né, minha identidade, volta pra mim. É como se eu voltasse... Quem é a Milena, né? Então, se reconstrói, né? Eu sempre falo que a dança me salva, porque em momentos, assim, fases mais depressivas, ou fases de um estresse muito grande no trabalho, a dança sempre me salva. É muito curioso, porque um estúdio onde eu estudei, no Lab, lá em Florianópolis, morei 8 anos em Floripa também. E lá foi onde eu voltei a dançar, porque por muito tempo abandonei a dança, porque dança não dá dinheiro, dança você não vai conseguir ser um profissional. Você tem essas crenças limitantes na sociedade. Muitas crenças. Inclusive foram elas que fizeram com que eu tivesse desistido da dança e fosse para outro caminho, né? Atrás da publicidade e tudo mais. E lá nesse estúdio tem dois quadrinhos, assim, dizendo a arte cura e a dança salva. Olha. E eu levo isso comigo sempre, porque realmente, e eu sempre falo nas minhas turmas, né, que o momento que a gente tá ali dançando é o momento que a gente não lembra de nada lá fora, né, que a gente passa tanto sufoco nessa vida aqui em São Paulo, e correria, que fica tudo muito no automático, e quando a gente tá lá, a gente tá um momento nosso, né, o momento da gente se cuidar, da gente fazer um exercício físico e dançar, que é um amor nosso, que é algo muito, muito forte para nós. Para mim, assim, é algo que bate muito forte. Inclusive, vim para São Paulo para isso, né? E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não trabalhava com dança ainda. A dança, ela veio faz pouco tempo. Então, mas ela já estava aqui, né? Mas ela sempre estava ali, ela já estava lá dentro. Como que começou assim? Onde que tu viu que foi aquele início, aquele start pra ti na dança? Eu ia perguntar isso, da dança, da arte, como você começou a se enxergar como artista, ou até essa criatividade que faz parte de você, o início, assim, de tudo. Eu sempre me vi como um artista, na verdade, que desde pequeno eu já em casa, já fazia concurso de dança com os meus primos, já atuava, né? Então já vem da veia mesmo, assim. E a dança, ela chegou num momento muito crucial, porque eu olhava pra mim e dizia que eu não era feliz profissionalmente. E eu não queria viver assim para sempre. Não queria ser infeliz. Mesmo se a dança não desse dinheiro, pelo menos eu estaria fazendo aquilo que eu amo fazer. Então foi aí que veio um start do tipo assim, vamos para São Paulo. Vamos se jogar. Que é onde acontece. Isso foi quando, Pedro? Pra gente se situar. Isso foi um pouco antes da pandemia. Nossa, então foi muito recente. Foi muito recente. Foi um pouco antes da pandemia. Caiu essa ficha, eu disse, pronto, já sei. Pedi demissão do meu trabalho, disse pros meninos aonde eu morava que não ia morar mais. E daí veio a pandemia. Daí a pandemia, ela disse assim, calma um pouquinho, não chegou a tua hora ainda. Daí eu continuei lá em Floripa, no momento estava desempregado no começo, então entrou aí o consultor de vendas em tecnologia, numa empresa de tecnologia, vendendo software. Não sabia. Nem imaginava isso, amiga. Mas olha só, a parte da comunicação, porque você fala muito bem, você se expressa muito bem, a gente vê pelas aulas, né, gente? A didática sua é maravilhosa. Então, com certeza, essa parte de vendas, você atuou muito nessa parte de comunicar. Muito. E desde quando eu sempre trabalhei com vendas. Em Floripa, eu fui para começar uma vida nova. Antes de vir para São Paulo, morei em Floripa, como eu falei, 8 anos. Então, eu fui para começar uma vida nova. Então, assim, eu cheguei em Floripa, minha tia mora em Floripa, né? Então, ela me chamou para ir morar com ela, porque minha cidade é muito pequena, é uma cidade de 300 mil habitantes, alguma coisa assim. Eu achei que você fosse de Floripa, na verdade. Não, eu sou de Torres, Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul foi para Floripa, depois São Paulo. E depois São Paulo. Floripa, 8 anos lá. E cheguei em Floripa, no outro dia fui entregar currículo, daí já consegui um emprego numa loja de decoração e comecei a trabalhar lá. Depois passei por uma loja de roupas, vendendo roupa, virei vendedor responsável. De lá
passei para estágios de publicidade, que daí eu voltei a fazer publicidade, né? Que eu morei em Porto Alegre também, 2 anos antes de vir para Florianópolis. Então, isso tudo foi contribuindo para que hoje eu pudesse ser um bom professor de dança, que pudesse ter uma didática boa, que pudesse me comunicar com as pessoas de uma forma clara e objetiva. Então, eu acho que tudo vem contribuindo para que eu chegasse nesse momento. E eu sou muito de acreditar que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Então, assim, não era para eu ter vindo antes para cá, senão talvez eu não ia dar conta, porque morar em São Paulo a gente precisa dar conta, é muita coisa acontecendo, e se você não dá conta, a cidade te engole muito fácil, né? Então eu acho que realmente era para ter vindo nesse momento. E aí depois da pandemia, chegando o finalzinho da pandemia, eu já estava com um emprego, daí trabalhando com um consultor de vendas, né? E aí chegou o momento que eu estava financeiramente bem, e eu disse, pronto, acho que chegou o meu momento. Daí veio a audição da Vanessa, passei na audição da Vanessa, só que como a gente precisava ficar 1 mês ensaiando pro novo show dela, não tinha como eu conciliar as duas coisas, não tinha como continuar trabalhando na empresa e fazendo os ensaios. Os ensaios eram das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Tipo assim, como que eu ia fugir do trabalho, né? Pra poder... E aí que veio. Então eu, chegando nesse momento da audição, eu disse, bom, vou viver meu sonho. E é realmente o que aconteceu. Nossa, sabe, eu tô passada. Eu também, eu tô encantada. Sabe porque quem te olha, quem não te conhece, não sabe tua história, imagina assim, que tu tá fazendo isso há muitos anos, desde adolescente, pra você ver que tua carreira anterior à dança te ajudou a você ser tudo que você é também atualmente, e profissionalmente, artisticamente. Então a gente olha, não tem mesma ideia, né? Sim, é o que a gente sempre fala de carreiras não lineares. Exato. Sim, sim. Todas as coisas que a gente faz, a gente consegue colocar um pouco da gente naquilo, da nossa essência, da nossa criatividade. Pode até ser uma coisa muito burocrática, mas a gente vai dar um toque ali. Eu acho que isso também, Mari, traz um exemplo muito legal para todo mundo que puder assistir e ouvir essa história, porque todo mundo tem aquela limitação que tem uma idade para fazer alguma coisa, ou principalmente na parte artística, é como se a gente tivesse dança, total, né? Como se a gente tivesse que começar tudo muito, muito jovem, muito cedo, ter todas essas definições muito cedo, estar naquele local em especial. E geralmente quando a gente fala de arte, pra gente explorar isso, a gente tem que vir para São Paulo, né? Na minha parte musical, eu também venho explorando essa questão de, tipo, abrir a mente para não me sentir que a gente está atrasado em alguma coisa. E não porque estamos. A gente está o tempo inteiro se formando com as outras coisas. Com certeza. É um exemplo incrível. Inclusive, isso foi um dos empecilhos antes de eu vir para São Paulo, né? Porque quando eu pensei em vir para cá para estudar dança, porque eu vim para estudar, não vim para dar aula. Comecei estudando, né? Então, enquanto eu ainda estava trabalhando CLT das 8 até as 6 horas da tarde, depois o resto do meu dia era dentro de sala de aula, estudando para realmente conseguir chegar nesse processo. Mas a idade foi algo que me fez pensar, tipo assim, será que eu vou conseguir dar conta? Porque quando eu pensei nisso, eu já tinha 29 quando eu pensei em vir para cá. Eu acho que, se eu não me engano, eu fiz 30 aqui em São Paulo, né? Então, e hoje conheço muitas pessoas que são um pouco mais velhas que eu e que hoje estão no auge, assim, da sua carreira artística. Então, assim, acho que nunca, para nenhuma área, tem uma idade certa pra gente começar. Então, e eu fico muito feliz quando pessoas mais velhas me procuram para fazer minha aula, né? Porque eu acho que a gente vai perdendo muito brilho e os nossos sonhos no decorrer desse crescimento, né? E eu acho que eu realizei tantos sonhos vindo para cá, e sonhos que eu nem imaginava que eram sonhos meus e que eu vivi. E eu tenho muita coisa ainda mais para viver. Então, assim, não deixem a idade limitar vocês. E pensar que tá só começando. Só começando. Eu fico assim, ó, pasmo. É isso que eu vejo, assim, da relação de vir para São Paulo também, vindo de outro estado. Como que aqui tem suas dificuldades, mas se a gente vem com um propósito muito claro,
a gente veio fortalecido também. Eu acho que essa maturidade também ajuda muito. Eu acho que te ajudou também, como você falou, de outro momento eu não estaria preparado. Também veio a pandemia. Acho que tudo isso fortaleceu para a gente estar aqui hoje. Sim. E estar aqui em São Paulo, te dá essas portas, essas aberturas de uma forma inimaginável. Com certeza. Principalmente para aqueles que estão com um propósito muito claro. Como você com a dança, e como a gente. abertos a experimentar, Sim. a conhecer, a se conectar com as pessoas. Que hoje em dia, nossa, como eu vejo a força das conexões. Total. Né? E de você dar para talvez no futuro receber algo, né? De se deixar disponível, de se abrir com as pessoas, ter essa conexão mais emocional. Isso gera tanta coisa bacana. Oportunidades que podem vir depois, né? Amizades fortes. Amizades também. fortes também, que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que, como muitos de nós não temos a família próxima, porque a gente está aqui, né, construindo o nosso caminho e tudo mais, o nosso pilar são os amigos, né? São as pessoas que estão ali. Uma rede de apoio aqui, Rede né? de apoio, que está vivendo também ali na loucurada que é São Paulo, então... Acho que é muito importante a gente ter essas conexões. Você sentiu nesse caminho de chegar aqui que parecia assim, que tinha hora que era tão difícil, mas tinha uma hora que tudo se abria de novo? Parecia que tudo ia caminhando e dando certo. Isso é constante, né, Mix? Não só pra quem vem de fora, Não tá? só pra quem vem de fora. Quem é daqui Ali. também. Isso é constante. Muitas vezes eu acho que coisas não vão dar certo, mas eu acho que eu tenho tanta fé naquilo que eu quero fazer, que as coisas acontecem como tem que acontecer. Então, assim, às vezes não vai, porque não tem que ser naquele momento, mas depois passa um tempo e acontece, e do assim, que bom, né? Que bom que eu esperei, que bom que eu aguardei, que bom que eu continuei estudando para chegar onde eu quero estudar. É muito bom viver isso. Que bacana. Você Vamos quer ver, falar a gente pra tem gente? cheio de perguntas. Pode falar, amiga. Isso, a gente marcou aqui para você falar quais seriam os principais marcos que você poderia falar assim desses sonhos que você disse que já realizou. Qual seria talvez o que mais te marcou assim? Foi a audição da Vanessa, não tem como. Tem como, que pra mim eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Porque, querendo ou não, Vanessa foi uma cantora que fez parte da minha pré-adolescência, da minha adolescência. Gente, ele tá falando da Vanessa Camargo. Só Só ela, tá? Vanessa Camargo. Então, e daí surgiu, e eu sempre quis participar de um balé de artista. Fazer show, ir pra cidade, sabe? Subir nos palcos e tudo mais, fazer clipe. Então era muito meu sonho. E quando rolou essa audição, eu lembro que eu mandei pra minha mãe dizendo assim: mãe, olha isso aqui. E ela vai. Deve assim, tá, mas o meu trabalho. Depois a gente vê. E eu fui. Lembro, foi num sábado, assim. Chegou lá 10 horas da manhã. Tinha muita gente? Tinha 70 e poucas pessoas. Uau. Uma galera, tipo assim, muito boa. Pra, tipo, 4 vagas, assim. Do Rio de Janeiro tava aí, uma galera do Rio de Janeiro. Uma galera que tinha acabado de fazer Rock in Rio com outros artistas, na mesma audição. E eu cheguei lá e daí, aquele pensamento assim, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas já tava lá, tipo assim, quero viver meu sonho, então vou fazer acontecer. E assim, foram 3 etapas. E fui passando a primeira, passei a segunda, quando cheguei na terceira, que tava ela lá. E eu lembro que tava eu e mais 3, que são do balé junto comigo, né? E ela pediu pra gente fazer a coreografia que a gente tava fazendo. Botou mais umas 3 músicas pra gente improvisar. Nunca improvisei tanto numa audição. E daí na última música ela parou e disse assim, bateu palma e disse: parabéns, vocês passaram. E eu lembro que eu e os meninos, a gente se olhou assim e disse: não acredito. A gente se abraçou e tipo assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro muito desse momento, assim. Então foi um marco, assim, do tipo assim, bom, agora eu vou começar. Agora eu vou começar o que eu quero. Uma nova fase, os novos sonhos, novos objetivos. E desde então, vivi muita coisa com a Vanessa em muitos lugares. Há muito aprendizado também, muito crescimento como profissional. Que também sou daquela pessoa que a gente tem muita teoria, mas quando a gente coloca na prática, não é a mesma coisa, né? Você pode estar assim, saber do A a Z de tudo que vai acontecer na sua profissão na teoria, mas chega na hora da prática, a gente lida com pessoas, a gente lida com, né? Então as coisas saem
do caminho. Então, como é que você vai fazer? Qual é o seu jogo de cintura? Então, eu aprendi muito, assim, com a Van nesses anos com ela. Vai fechar agora, esse ano fecha 3 anos de balé. Então, olha, muito aprendizado. E contando, né? E contando, amor. Daqui só pra frente. Só pra frente. Então, esse foi o meu marco, assim, maior. Muitos outros também. Muitos shows muito incríveis, mas esse eu posso dizer que é o que mais me marca hoje, nesse caminho de dançarino, nesse caminho de professor, caminho de coreógrafo, é a minha vida como balé da Vanessa. Sim, foi o que mais me marcou até agora. Ai, posso aproveitar essa deixa? O Pedro, ele fez parte de um grande marco da minha história de dança. Porque um grande marco. Porque no começo desse ano, eu participei do curso dele na Anacan, de Jazz Funk, e foi, assim, um momento de muito desafio pessoal pra mim, mas eu tava, assim, nossa, me encontrando... Gente, eu tô quase chorando agora contando. Eu sou chorona. Eu também. E assim, foi incrível, incrível, sabe? Parecia que eu tava voando nas aulas dele. E tava, gente. Ai, gente. Não, sério, eu tô quase chorando aqui. Ela disse assim, é meu sonho. É meu sonho. Não, é verdade, eu tô até esquecendo essa parte. Era o meu sonho fazer curso na Anacan. Já fazia uns 7 anos que eu queria fazer curso lá. E aí, quando você falou que ia, eu falei assim, é claro que eu vou lá, gente. Meu professor querido, que é meu amigo hoje em dia, né? Com certeza. E a gente passou por um processo, assim, maravilhoso. E eu sempre pensava muito na idade. Eu tenho 36 anos. E eu sempre pensava assim... Tipo assim... Como, né? É o momento que você olha pra câmera e pergunta assim... Né? Como? Não, gente, é muito creme aqui. E obrigada, mamãe, pela genética. Agradeço muito. Mas assim, eu sempre pensei, gente, com 36 anos não vou mais aguentar ficar dançando, né, daquele jeito. E teve muita dor. Dançou, no né, corpo. Mas dancei. E ainda tive o convite de abrir o clipe. Ele gravou um clipe, por isso que eu tô lembrando disso, que você falou do clipe da Vanessa. Nossa, ficou muito lindo aqui. Ai, gente. No final do curso a gente finalizou com um videodance, né? Com todas as pessoas. Foi muito especial. Foi pessoas incrível, muito especiais naquele curso, né? E que engraçado, como foi especial pra você, foi especial pra mim também. Porque foi o meu primeiro curso como professor, né? Nunca ninguém tinha me chamado pra dar um curso. E aí entra as inseguranças da vida, né? Do tipo assim, eu vou dar um curso? Tipo assim, estudei. Daí chega no momento de você colocar em prática em tudo que você estudou, você se questiona do tipo assim, será que eu tô pronto pra dar um curso? Rola uma autossabotagem. Total, assim, total. E São Paulo tem muito disso, né? É muita concorrência, é muita gente querendo a mesma coisa que você. Então a comparação, ela chega em algum momento, mas também é algo que me mostrou, se a gente não confia no nosso, o negócio não vai pra frente. Então você precisa confiar no seu trabalho. Isso te fortalece mais e mais. Muito. Essa prova, né? Então assim, e foi só uma demonstração de que sim, eu posso ser um professor convidado para dar um curso. Você pode ser uma dançarina que vai abrir o videodance, entendeu? Que vai dar conta. Então, você confiando naquilo e você se dedicando para aquilo, porque as coisas não acontecem assim do nada também, né? Não é tipo assim, respirei e aconteceu. Não, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa treinar e as coisas vêm. Olha, e um outro diferencial que eu acho que veio aqui, que a gente até já tinha conversado sobre, você já fez várias aulas de dança também com outros professores, né? Muitas. Mas o Pedro, eu sinto que ele tem algo especial que é tipo assim, a parte humana, assim, ele realmente troca muito abertamente com os alunos, a gente consegue tirar dúvidas, a gente consegue se aproximar de você, que tem professores que a gente vai ter aquela certa dificuldade de chegar. Às vezes a gente tem até medo de perguntar, né? Não, é mesmo a abertura, né? A abertura de querer fazer acontecer é tão... A gente sente tanto que é fácil se aproximar, se conectar. Nem todo mundo, nem todo professor que está ali na frente tem esse tempo, essa energia, ou às vezes não está mais naquela vibe de fazer isso. Mas a gente grava com ele, troca ideia com ele. Então, só dele estar aqui hoje, podendo vir aqui fazer essa troca para a gente aprender junto e compartilhar também com todos.
A gente estava muito curiosa dessa história e eu tenho certeza que vai servir para muitas pessoas. Com certeza. Que vão ouvir. É verdade. Abrindo um adendo sobre isso que você falou, Mi, eu acho que eu passei por muitos profissionais da dança onde não tinham esse tato, assim, sabe? Porque, querendo ou não, eu lido, às vezes, com o sonho de pessoas que realmente querem trabalhar com dança, mas também com o hobby de pessoas. Então, e eu acho que você precisa ser esse apoio, esse suporte para quem está entrando. E eu não tive isso. Tive de muitos professores, não posso tirar, né, isso, mas eu também tive muitos professores que se perderam nesse detalhe tão importante que é esse fator humano, sabe? De você saber que você está lidando com outras pessoas, com outros objetivos, com outros sonhos. E assim como às vezes machucaram o meu, não quero fazer isso com as outras pessoas, sabe? Eu acho que eu tô ali para ajudar, eu tô ali para ser um degrau para a pessoa. E eu falo degrau porque ciclos se fecham. Só esse ano eu tive muitos alunos que estudaram comigo ano passado e que me mandaram mensagem, falaram comigo, dizendo assim, Pedro, com muita dor no coração, né, vou fazer uma outra coisa, vou fazer um outro curso, né, de dança, mas eu acho tão importante porque o meu trabalho eu acho que foi concluído ali com sucesso, sabe, e a pessoa querer ir lá se justificar, por que não vai fazer mais aula comigo, me perguntar se o caminho que ela escolheu para fazer agora é o melhor caminho, então é uma confiança que a pessoa tem no meu trabalho, né, nesse caminho que a gente construiu junto, então eu acho que é muito importante ter, não só na minha área, mas em todas as áreas a gente acaba lidando com pessoas, né? Então, acho que a gente precisa ter essa sensibilidade em qualquer coisa que a gente for fazer. A empatia, né? Sim. Acho que é isso. E falta muito, assim. Isso que eu ia falar, falta muito. E aí, quando tem, chama muita atenção. Exato. É por um motivo meio triste, né? Porque devia ter mais. Com Porém, certeza. Você tem muito brilho. E aí as pessoas vão até você mesmo, até as pessoas do curso de janeiro, todo mundo falou, ai, mas ele brilha, ele atrai, né, gente? E é legal porque hoje, eu demorei muito, assim, e hoje eu reconheço esse brilho, e eu sei que é o meu diferencial. Então, acho que a gente precisa descobrir qual é o nosso brilho interior e colocar isso para fora e fazer com que as pessoas sintam isso, que elas possam ser a sua própria luz, entendeu? Acho que esse é o meu objetivo maior, e eu vejo isso nesses caminhos agora, nesse tempo como professor, que é tão bonito ver quando o aluno evolui, quando ele consegue passar um degrau, quando ele passa para um outro patamar. Eu acho que para mim o meu trabalho está sendo bem feito. Que lindo. Olha, agora eu vou entrar na parte assim, a gente sabe o quanto te completa fazer shows, né? Quanto te completa também essa parte de se conhecer como professor, que são, apesar de que a linguagem dança, mas você tem que se adaptar para cada um. Total. Né? Quando vai dar aula, quando vai criar a coreografia. A minha curiosidade em relação à nossa, né? Como que é para fazer as coreografias? Como que tu te inspira? Como que começou isso? Meu Deus. Processo criativo, né? Processo criativo é uma coisa muito difícil, gente. Ele não vem do nada, né? Tipo, eu preciso, assim, quando eu vou criar uma coreografia, eu preciso que a primeira coisa é a música bater comigo, bater com o que eu tô sentindo no momento, né? Inclusive, as últimas músicas eu tenho me sentido um pouco mais, sabe, mais traído, assim. Então, as músicas que eu vim criando são músicas mais calmas. Então, tem tudo a ver com o nosso humor no momento, o nosso estado de espírito no momento, né? E o engraçado, uma curiosidade, é que eu amo criar no meu quarto com a luz apagada à noite. E eu deixo só a janela aberta, a luz lá da rua, o fone, e eu fico lá, criando. Na frente do espelho? Não. Não, só você com você. Só eu olhando pra rua, às vezes, do nada ali, criando. Então o processo criativo é algo bem complicado, que às vezes também existe a barreira do processo criativo, né? Do tipo assim, gente, preciso criar uma coreografia, mas não tô conseguindo criar. Muitas vezes isso acontece, muitas vezes, até porque a rotina é cansativa, né? Então, tipo, dei aula antes de vir aqui, vou dar uma aula depois, tem mais um compromisso. Então, essa vida agitada vai também diminuindo um pouquinho essa coisa da criatividade.
Mas eu acho que se você para se escutar, para se entender, vai fluindo assim e vai vindo algo diferente, vai vindo uma nova movimentação, você vai entendendo melhor a linguagem da música que você escolheu. Então, tem que fazer acontecer, né? De alguma forma. Então, tem vezes que é muito tranquilo, a criatividade vem e flui de uma forma muito fácil, mas tem vezes também que existe uma barreira onde a gente precisa trabalhar isso. Acho que não só comigo na dança, mas com outras profissões também. Isso que eu ia perguntar, você que é compositora, amiga, como que é o teu processo criativo de compor uma música do zero? Você também tem algumas especificidades, assim, que o Pedro? Mais ou menos, assim, é muito, assim, vem muito de uma forma... Não tem um padrão, né? Não tem uma fórmula. Padrão, Eu sinto que, às vezes, por exemplo, se eu estou assistindo um filme que me inspira, a imagem pode me inspirar, o imagético me inspira musicalmente. Sim. Ou se eu estou lendo um livro, ou se eu estou ouvindo a história, às vezes eu escrevo uma poesia e depois que vem se eu for colocar uma melodia, às vezes tem uma melodia que eu fiz 10 anos atrás, e se eu pegar e resgatar ela pode se completar de outra forma. Teve músicas que eu deixei meio que na produção, já feita, o instrumental, mas eu não senti que eu estava pronta para ela vocalmente. Eu esperei 5 anos. Eu disse, agora vai. Agora vai. Mas isso acontece Né? comigo isso também. Eu tenho músicas que eu quero muito coreografar, mas eu não me sinto preparado para coreografar ainda. E aí você vai buscando uma forma de unir, né? De outros caminhos para que venha essa ideia e de repente você se sinta pronto. Exato, né? Às vezes é até um sentimento, uma situação que você viveu, né? E que vai te ajudar, te dar o start start para você conseguir fazer, sim, todas as vivências, eu acho. E às vezes tudo que você faz antes daquela música específica te ajuda a chegar lá. E você, não, agora eu tô pronto. Agora e às vezes é uma linguagem totalmente diferente da que você tá pensando e vem por um outro ritmo, né? Muito, porque a gente muda, né? Graças a Deus a gente muda. Então, assim, eu acho que é benéfico demais pra gente que sempre lida com a criatividade de fazer o figurino, de fazer a dança, de fazer, né, de compor. Então, tipo assim, eu acho que tudo isso é um benefício pra você chegar e conseguir realizar depois o que você precisa fazer. Sim, com certeza. E, Pedro, conta pra gente como é viver da dança. Eu acho que muita gente é curiosa com isso também. Inclusive aqui no Brasil, né? Que a parte artística, infelizmente, ela não recebe o valor que ela merece ainda, né? Exato. E assim, como é viver de arte, da sua arte? Difícil. Viver da arte é difícil. Quando alunos meus falam, quero trabalhar com dança, eu já pergunto pra eles, assim, se realmente quer mesmo, né? Porque eu acho que se você quer e você tem um objetivo da onde você quer chegar, né? Por mais que seja difícil, ainda viver daquilo que você ama é prazeroso. Então, assim, eu não posso me imaginar na frente de um computador resolvendo um problema que não era meu. E hoje, tipo assim, é cansativo, mas estou vivendo aquilo que eu amo fazer, né? Então, assim, é difícil, não é impossível, mas tem que se entregar muito, tem que estudar muito, até porque, já repeti, né, tem muitas pessoas querendo a mesma coisa, e você tem que trazer o seu diferencial, você tem que se descobrir, então não é só estudar, você também tem que se conhecer. Eu acho que isso é muito importante, você saber qual artista você é, qual o seu ponto alto, seu ponto forte, seu ponto fraco, o que eu preciso melhorar. Então, se você tem isso muito determinado, eu acho que você consegue chegar onde você quer chegar, né? Com muita força de vontade também, muitas conexões, porque tem muita gente que me abriu portas para eu poder conseguir trabalhar hoje com dança, né? Antes de realmente trabalhar como professor, trabalhar como dançarino de um balé, eu trabalhei com eventos, né? Eventos me ajudou muito aqui em São Paulo, eventos de 15 anos, casamento, corporativo, aonde eu também dançava, né? E o que me fez conseguir ter uma vida financeira um pouco mais estável para conseguir investir na dança, porque investir em dança é caro aqui no Brasil, né? É R$30, sim, mas se você pega 30, mais 30, mais 30, mais 30 de várias aulas que você vai fazer,
30 é o mínimo, né? 30 é o 30 mínimo. tá barato. Exato, Mas... botei pra baixo ainda um 30, É. porque hoje em dia você pega aí por 60, 50 reais uma hora a aula de um professor. É uma aula, né? Uma Ou aula às vezes você tem de que fechar uma um hora. curso, são centenas de reais. Exato. Às vezes mais de R$1.000. Então o investimento na dança ele é muito alto, assim como na música deve ser também Pra muito gente produzir alto. qualquer coisa tem que ter uma graninha ali. Tem senão que ter não uma vai. graninha, exato. Então, mas eu acho que o fato de você realizar sonhos naquilo que você ama, acho que paga tudo isso. Todas essas horas assim mal dormidas, o corpo que fica destruído, então acho que tudo isso chega lá no final, você realiza seus sonhos assim, que bom que eu segui esse caminho. É um cansaço que te energiza depois, Total. porque você vê o trabalho bem feito que você conseguiu fazer. Diferente de quem tenta se encaixar em moldes que não são seus, eu acho que só fica com a energia sugada. Eu Exato. sinto isso. Eu também sinto. Perde muito mais energia. E como que você faz para pro seu dia a dia, para sua rotina? Você planeja como que é acordar, se cuidar, ir para academia, alimentação? Tem Tudo isso isso reflete também, né? em sua energia, né? Para você Exato. conseguir dar conta disso. Conta pra gente como que é ela um pouquinho. O corpo é meu instrumento de trabalho, então eu preciso estar alinhado para poder dar conta na hora que eu for fazer um trabalho, que eu for fazer uma audição. Então, todo dia eu vou na academia para poder manter o físico, para poder dar conta do recado, porque às vezes eu dou 3, 4 aulas no dia, e sem falar do deslocamento entre um estúdio e outro, né? Então não é só dar a aula, é você sair de um estúdio, ir para outro, pegar um metrô, né? Chegar, então o corpo ele Criar tem que a estar coreografia da aula do dia seguinte, tem tudo. Falar com todo mundo. Conversar com os amigos também, que não dá pra Ou ver às só de vezes, trabalho, né? E tem os ensaios da Vanessa. Ensaios da gente. Vanessa, ou ensaio de um outro trabalho. Então, assim, eu boto como, pra mim, como profissional da dança, eu botei a musculação hoje em dia como algo obrigatório no meu dia. Então, assim, não posso deixar de ir. A não ser que seja um dia que é onde vai me tomar muito tempo, que daí meu corpo vai estar muito cansado. Então, eu também sei respeitar o meu limite, que eu acho que também é outra coisa muito importante para todos nós, saber respeitar o seu limite, entender até onde você pode ir, né? Senão a gente fica naquela coisa, tipo assim, preciso, e quando vê o corpo não aguenta. manda um beijo, você tá de cama, né? Então, a alimentação também tento cuidar o máximo possível. Então, são vários fatores, assim, durante o dia, durante a minha semana, que fazem diferença pro meu profissional. E outra curiosidade, que outras linguagens, fora a dança, a música, que te inspira muito? Eu amo atuar. Já faz um tempo que eu trabalho como ator em publicidade também, né? Então eu amo aquele caos da publicidade, tá? Num set de gravação. Aqui em Eu tô sempre, eu amo. Essa semana no figurino, né? Ela tá Gente, eu tô em uns fazendo 5 sets parte. essa semana. Essa é o Ela Tá Que Tá. Exato. E eu amo demais, assim. Cinema, nunca pensei. Gosto muito da publicidade, mas nunca pensei no cinema, assim. Que a publicidade, ela é assim, ela é efêmera. Acontece rápido, do nada, já acabou. E eu acho lindo quando eu me vejo na propaganda depois, sabe? Que você aparece o vídeo e diz, meu Deus. E que era algo que o Pedro lá de pequeno sonhava. Que eu falei pra vocês que eu queria ser ator, né? Sim. Desde pequeno. Eu via Malhação, eu sou da época da Malhação. Então, tipo assim, Malhação marcou uma geração. E lá eu olhava e disse, meu Deus, quero participar da Malhação, quero ser ator, quero estar ali atrás da... E querendo ou não, acabei sendo, né? Porque trabalho com publicidade, querendo ou não, você precisa ser um ator ali. Assim como a dança também, que eu sempre digo pra vocês em sala de aula, né? A gente precisa criar um personagem ali, porque senão vai ficar movimento por movimento. Mas e a essência? E aquele personagem? O que a música tá te passando? O que você quer passar para as outras pessoas? Que história você tá contando? Que história você tá contando? Então, ali, querendo ou não, também acabei trabalhando como ator. Interpretando, que era algo que eu queria e tirava muito desde pequeno, né? E tem a questão de ser modelo também, né? Porque querendo ou não, você vai lá, além de atuar, às vezes você não tem uma fala, mas você tem que estar lá modelando também pra câmera da melhor forma, de como vai ficar, pegar um melhor ângulo, uma melhor cena. Então são vários fatores. E assim, eu amo demais, amo demais.
incrível. Tu queres perguntar alguma coisa? E você ainda, Mari? costuma assistir filmes e a exposição, alguma coisa onde você bebe da fonte da arte, da criatividade também para implementar nas suas criações? Eu gosto muito de ver séries, gosto de ver muitas séries. E vejo também muitos shows de cantores, de famosos, né? Que daí eu fico analisando como é que é o balé, como é que os dançarinos se comportam em palco, os atores nas séries, como é que eles fazem. Então dali eu vou pegando referências para poder trazer para o meu mundo, né? Engraçado, porque geralmente quando você olha um show, né, você vai olhar pro artista, né? Eu já sou diferente, eu olho pro corpo de balé para saber como é que eles fazem para eu poder fazer quando chegar o meu momento. É muito bacana que a gente tá em constante estudo, né? Eu também, eu vejo as Sempre. séries e eu fico assim, o figurino. Eu acho que a pessoa fez assim. E aí teve tal troca de roupa. Ali faltou continuidade, gente, porque eu fico viu? sempre assim. O olhar Exato, técnico o olhar ali, técnico. Que às vezes, se fosse a sua visão, talvez aquilo não teria acontecido, teria saído de uma forma melhor, né? Então eu acho que é isso, de você estar ali estudando sempre para melhorar depois no mundo real. Sim, né? pra te agregar, né? Agregar. A gente tá chegando aí ao fim. Não. Passou tão rápido. Passou muito rápido. Não, é muito rápido. Mas tem umas perguntinhas finais Isso, ainda. a gente sempre pergunta, né? Isso, a gente que sempre... nos Quer falar? episódios. Pode falar. Eu vou perguntar uma e Tá você bom. pergunta outra, tá? A gente quer saber de você, Pedro, o que significa arte pra você? Arte pra mim é alma. Acho que é aquilo que toca a nossa alma, assim, é o que a gente consegue responder, no meu caso, através da movimentação do meu corpo, né? Como é que isso toca a minha alma, e é assim que eu passo para vocês. Então eu acho que a arte é você mostrar para as pessoas o que você tem dentro de você. Então eu acho que seria isso. Amei. E o que é criatividade pra você? Criatividade. Essa é difícil. Criatividade pra mim, eu acho que são muitos pensamentos aonde você vai funilando para chegar no resultado final do que você quer. Então, assim, eu acho que é muito importante você não descartar nenhuma opção quando você está tentando ser criativo, porque daquela opção que às vezes você menos bota fé é da onde vai sair a melhor história, a melhor coreografia, o melhor personagem. Então, eu acho que é isso. Muitas informações aonde a gente chega naquela conclusão que a gente quer. Que Perfeito. bacana. Posso fazer Perfeito. uma última pergunta? Vai em frente. Que recado você daria para as pessoas que são multicriativos, multipotenciais? Não deixem de estudar, não deixem de conhecer outros campos, outros temas, outras pessoas. Eu acho que tudo que vem para nós é algo que vai somar para você chegar onde você quer chegar. Não sei onde quero chegar, mas em algum momento você vai chegar em algum lugar e você vai ver que era aquilo que você queria. Então, se conecte com você, se conecte com as pessoas, esteja aberto para receber crítica das pessoas que você realmente confia, que sabe que está ali para poder te colocar para cima, e esteja aberto a conhecer, a viver. Acho que tudo isso vai somar para você ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que consegue conversar com diferentes tipos de pessoas, que consegue se portar em diferentes tipos de locais, que pode ser uma pessoa que atraia possibilidades e novas situações. Acho que seria isso, o meu recado para as pessoas aí de casa. Ai, que Perfeito, lindo. obrigada, Pedro. Obrigado Obrigada vocês, por que participar. convite lindo, mesmo. É o meu primeiro podcast. Nem parece, Tá né, bom. gente? Não parece. É o meu primeiro podcast, incrível, obrigado mesmo. Ai, então. gente, obrigada. de Obrigado verdade. vocês Foi por uma estarem honra. na minha vida também. É muito bom ter vocês em sala de aula, muito, muito, muito. Lindas, incríveis, inteligentes, mulheres fortes, é Ai, isso. gente, obrigada, Pedro. Obrigada por tudo. Obrigado. E, gente, acompanha a gente vai divulgar esses materiais incríveis, né? Esses conteúdos incríveis nas nossas redes. E é isso, gente. Quer deixar mais algum recado, Mari?
assistam ao nosso canal, se inscrevam e compartilhem. Sim! Obrigada. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Até a próxima.